Pessoal, os tempos atuais de perseguição não estão fáceis. Mais uma pessoa especial está jogando a toalha. Olá pessoal, saudações a todos. Realmente os momentos atuais não estão nada fáceis. Esse silêncio ensurdecedor, onde nós não podemos mais nos manifestar, onde estamos vivendo um regime parecido com o filme 1984, onde existem os ministérios da verdade, onde existem as agências que realmente regulam o que você pode falar, o que você pode expressar. E quando você está diante de uma sociedade que está totalmente alienada e está com medo e está simplesmente aceitando todas as regras sem ao menos indagar e sem ao menos raciocinar, simplesmente agindo no modo automático, estamos realmente num momento muito delicado. É triste realmente a notícia que eu tenho que passar a vocês aqui nesse vídeo. É triste, é tanto a notícia como a forma que eu tenho que passar essa notícia, para que realmente eu não tenha problemas com o vídeo. Enfim, a situação não está nada fácil, não está nada simples. Eu tenho esse canal aqui realmente, como eu já falei na live, como algo para ajudar as pessoas a despertar. Estou fazendo o meu papel como ser humano, ajudando a minha raça, ajudando a minha espécie humana a realmente superar toda essa manipulação e se encontrar em toda a sua amplitude de força, de sabedoria, de magnitude de existência. Porque foi assim que o Criador nos fez. Poderosos, saudáveis, inteligentes, multiplicando como seres humanos, vivendo uma vida saudável, uma vida harmônica. Mas chegamos ao ponto que eu até peço desculpas se você é novo aqui, mas que realmente eu tenho que usar alguns termos diferentes, pensar um pouquinho no que eu vou falar, né, da forma que eu vou usar, para não utilizar as palavras que podem derrubar até esse vídeo. Bom pessoal, então nesses tempos de censura que está bem declarada contra todas as pessoas que ao menos estão raciocinando e estão perguntando o que é esse experimento que está acontecendo com a raça humana, o que são essas manipulações, o que está acontecendo, né? Essas poucas pessoas ainda elas estão lúcidas e elas trazem uma luz no fim do túnel. Mas parece que essa luz incomoda. E eu fico muito triste com tudo isso, porque era o momento de todas as pessoas se unirem e não lutarem entre si. Mas como eu sempre comentei aqui em vários vídeos, muito antes de toda essa pandemia que aconteceu e muito antes de tanta coisa, que eu falava sobre o sistema, que eu falava que realmente era questão de dividir para dominar, cria-se um problema e traz uma solução, né? Oferece a solução. É assim que tudo acontece. Mas realmente chegamos num ponto do absurdo, da coisa ilógica, irracional, onde as pessoas estão se atacando, onde criamos dois tipos de cidadãos, né? O cidadão que está com a coisa tampada, mas não recebeu a coisinha, né? E tem outro cidadão que recebeu a coisinha e continua com a cara tampada. Cidadãos de um tipo e cidadãos do outro. A humanidade ficou dividida dessa maneira. E todos realmente meio com medo um do outro. Realmente os tempos são muito estranhos, muito esquisitos, tempos de perseguição, tempos pesados, né? Eu me recordo que nos anos 80, né, nos anos 70, anos 80, a liberdade que nós tínhamos, né, em buscar qualidade de vida, em buscar um corpo saudável, em buscar uma vida tranquila, né, com crescimento, não só com saúde, mas também com intelectualidade, com consciência, com os bons princípios, com respeito ao próximo, com respeito a si mesmo. Eram, assim, coisas normais, coisas que eram gostosas,
né? Então um falava pro outro, faz tal coisa, faz não sei o que você acha? Ninguém discutia, não havia brigas, né? Mesmo quem tinha opiniões diferentes, estava tudo tranquilo. E uma coisa que podia ser muito diferente, as pessoas ficavam assim, nossa, dá certo mesmo? Será que é legal? Será que faz bem? Será que é saudável? E assim era o mundo, né? O mundo dos anos 80, 84, 85, né? Da época da AIDS, quando começou. Então, os tratamentos, o que podia ser feito, não, mas era tudo muito aberto para se falar. Não havia tantas coisas pesadas como hoje. Tá aí, se eu colocar as revistas aqui, alguns até vão chorar, vão se emocionar. Vão falar, nossa, eu lembro dessa revista, talvez eu vi isso aqui. Vou colocar algumas revistas brasileiras para vocês verem. A saúde nos anos 80 era bem interessante. Essas revistas aqui, se eu não me engano, são nos anos 80, 84, 85. Então está lá, né? Havia uma tendência. Olha que interessante os temas, né? Livros da atenção pré-menstrual, né? O ABC do banho perfeito, tudo que você precisa saber sobre boa alimentação, como acabar com a barriga, né? Iogurte, herpes, né? Mais que nós temos. Ó, esse aqui, por exemplo, enzimas, fermentos, tem a genifonda aqui, ó, cafezinho, e vão falando aqui no frio que você vai para dor de garganta, dieta rotativa contra alergia, ó, aqui AIDS, né, prevenção, tire suas dúvidas aqui. Podia se falar de AIDS naquela época. Então tem uma pessoa bem famosa aqui, né, do Brasil. Viva com uma coluna sadia, zinco, a proteção para os 50, café da manhã, guia completo contra o infarto. Olha a liberdade que havia de se falar nos anos 80. Se você hoje falar isso aqui, você vai preso, né? Você não pode falar nada. Olha, falando aqui na revista, ó, Bioenergia, né? Bioenergética, terapia de redescobrir o prazer, olha que interessante. Própolis, peito livre, né? O vaporizador para chiado no peito, vitamina D, já se falava, né? A discutida dieta de Beverly Hills, DIU, olha que interessante. Olha aqui, só gente famosa aí, né, do Brasil naquela época dos anos 80. Super remédios da homeopatia, as boas carnes, álcool quando faz bem, né? Quando beber faz bem. Uma planta que vence o herpes. Aqui tem o ginseng, né? Que é a raiz da vitalidade. Almoços. Então vai, né? Sal com baixo teor de sódio, olha que interessante. Mas hoje chegamos nesse ponto aqui, né? Que tudo é fake. Aqui, fake, 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 boato, fake. Simplesmente não se pode falar nada. Qualquer coisa que se falar é fake. Muito triste isso. Sem contar que tem aqui, ó, aí vira tudo sátira, né? Olha como que a grande mídia faz. Movimento anti não sei o que VAC, né? Uma onda, tá aqui, não posso falar o nome, mas tá aqui, ó. Tudo que as pessoas estão pensando não pode discutir, simplesmente tem que aceitar e acabou, né? O que é experimental tem que ser aceito e acabou. E está aqui, ó, só tiração de sarro, né? Ó, o anti é muito estranho tudo isso, pessoal, muito estranho, né? Não sei o que da ignorância. É incrível, né, pessoal? Que liberdade, né? Hoje não. Hoje, como eu coloquei aí, tudo é taxado como fake news. Existe um grupo formado por pessoas ditas especialistas, com robôs, com inteligência artificial, com rastreadores, né, que eles estão lá com algoritmos. Qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você agir, tá lá. É fake, não é verdade, é quase verdade. Não é verdade, mas é quase uma mentira. E essas coisas assim muito absurdas que você lê e aí você cai naquela live que eu falei para vocês sobre as palavras, né? Sobre a semântica, sobre a utopia, a distopia, né? Tanta coisa muito maluca. Mas a coisa é tão grave, pessoal, que tem, por exemplo, hoje uma CPI acontecendo. E essa CPI está utilizando o quê? Das próprias notícias para servir de provas contra as pessoas. E o que as pessoas dizem, né, num documentário,
tentando explicar, um simples documentário, pegando os fatos que aconteceram e explicando para as pessoas se aquilo foi certo ou não, comparando com épocas, comparando com pessoas estudiosas, e aquilo lá se torna uma notícia crime, né? Onde as pessoas estão sendo investigadas. Então tá aqui, ó, vou colocar esse pedaço, mas vocês podem até achar o vídeo na internet também, dessa CPI, o que eles estão pedindo, né? Recentemente foi com a Jovem Pan, simplesmente entrando realmente numa ditadura, em algo que eles não querem que se expresse uma opinião. E uma coisa bizarra mesmo, né, são essas questões políticas que estão acontecendo no Brasil. Então vocês veem que é um lado da informação que é passada para as pessoas, pelos órgãos aí de informação, e do outro lado é a política, né? Todos bem alinhados com a conversa. Então tá aqui, ó. Randolph na CPI acusa Brasil Paralelo de ser aliado do Xing Ling. E eles estão insistindo o quê? Na quebra de sigilo bancário da produtora. E depois vocês pesquisam lá sobre Brasil Paralelo, tem a resposta que eles deram para eles, né? Não sei se vocês estão sabendo o que aconteceu. E está aqui, né? Imagina. Aliado ao Xing Ling. Por quê? Aí tem aqui, ó. Em seu retorno da CPI, né, que está acontecendo, deverá votar requerimentos, né, entre elas, ó lá, por empresas de notícias, a Brasil Paralelo, né, e outras também. E está falando, essa empresa é aliada ao bichinho, ao Xing Ling, essa CPI é contra o Xing Ling. É interessante que dá uma pesquisada que está rolando na CPI, vocês vão entender o que eles estão buscando. A empresa fez campanha contra, né, a picadinha, contra a máscara, contra medidas de prevenção. Né? Simplesmente não pode se questionar nada. É o novo Tribunal da Verdade, né, 1984. Então olha que interessante, seriam 8 empresas, mas no entanto eles tentaram mexer ali com a Jovem Pan, e aí, né, eles escutaram uma bela resposta da Jovem Pan, um movimento aí que aconteceu, e foi retirado na manhã de terça, sendo tratado como um equívoco, né? Depois pesquisem, está tudo na internet para vocês entenderem o que está acontecendo. Neste momento, pedido de quebra de sigilo bancário, aí vão aqui as pessoas, né? Conexão Política e Nova Mídia, Jornal da Cidade Online, Crítica Nacional, vai lá, Brasil Paralelo e Senso em Comum, né? E tá aqui, tem até o vídeo que o Brasil Paralelo, né, no sábado ele se manifestou, né? E a empresa não tem nada a esconder, porque ela é auditada. Então dá uma pesquisada sobre isso. Mas tá aí. Então, falou alguma coisa errada, né? Falou alguma coisa que não está do discurso deles, então os parlamentares que estão na CPI, eles vão para cima e vão falar o quê? Que se você é aliado ao bichinho, então se você é contra uma coisa experimental que está acontecendo aqui, você é aliado do bichinho. Se você é contra a máscara, você é aliado do bichinho, né? Se você falar qualquer outra coisa, você é aliado do bichinho. Se falar em qualquer outra coisa, né? Então tá aqui, bem claro que só existe uma verdade a ser contada e você tem que aceitar, não pode contestar. Pois é, né, pessoal? Então chegamos a 1984, Ministérios da Verdade. Se você comentar qualquer coisa errada, você é a favor do Xing Ling. Ponto, final e acabou. Chega. É assim que eles estão falando. Você está ganhando para ser contra o Xing Ling? Não, né? Então por que você está contra o Xing Ling? O que você está pensando? O que você está usando o seu cérebro? Por que você está perguntando? A verdade é uma só. O negócio está matando todo mundo e tem que se usar o experimental, né? A coisa experimental para ver o que vai dar. Mas chegamos num cúmulo pior ainda, que é o tema desse vídeo, onde nos Estados Unidos tem um doutor que é chamado Dr. Mercola, que é uma referência para quem pensa em saúde alternativa, para quem realmente pensa em coisas realmente que podem fugir um pouco
desse sistema que tanto as pessoas comentam, que tanto é falado, né? Um sistema de toxicidade, um sistema que a vida é pesada, né? Então, por exemplo, esse Dr. Mercola comentava muito sobre a questão do flúor da água, comentava sobre mercúrio, comentava sobre pesticida. Então, basta olhar. Né? Vocês verão na internet que ele tem 67, 68 anos de idade e o físico que ele tem. Você vê claramente que é uma pessoa muito saudável. Infelizmente, né, essa pessoa ela está tendo uma destruição de reputação. É a coisa mais bizarra que podemos imaginar. Porque ele é uma referência. Há mais de 25 anos ele está explicando para as pessoas sobre realidades que vocês que buscam qualidade de vida estão também buscando. Mas simplesmente porque ele se pôs contra todo um sistema, explicando algumas realidades, e porque ele também fez um livro, possivelmente ele está sendo perseguido. Está lá, você verá que eu vou explicar aqui algumas coisas do site. Ele está entre as 10, 12 pessoas do mundo perseguidas por isso, né? Que dizem que não fala a verdade. É triste, pessoal, é triste. Mas se você não conhece o Dr. Mercola, eu vou deixar o link aqui, dá uma pesquisada e vocês verão, né, o quanto esse médico traz de explicações sobre essas coisas de poluição, sobre essas coisas de vida saudável, sobre essa questão de você eliminar toxinas, de você pensar numa alimentação saudável, pensar em qualidade de vida, tudo relacionado. É muito interessante. Ele tem até um portal que eu vou colocar aqui para vocês verem. Olha que legal. Estou aqui no site do Dr. Mercola, tá? Não é um site, né? Na verdade é um portal. Tem bastante coisa interessante aqui, né? Breaking News, ou seja, notícias, saúde, animais, pets, né? Fitness, que é esporte, alimentos, sobre ele. Tem um livro que ele fez aqui, ó, que é um livro bem interessante, né? Um best-selling. Fala sobre o C, né, o Xing Ling. E tá aqui embaixo alguns artigos interessantes, por exemplo, esse aqui, ó. O que o CDC diz a respeito da obesidade e a pandaquimia, né, que aconteceu aí, né. Mas também tem aqui, ó, um anúncio importante que o Dr. Mercola deixou, né. Aqui está a imagem dele, que ele está deletando todo o conteúdo após 48 horas, tá? Então, tá aqui, né, o presidente alinhado com, né, uma coisa escura aí, né, e bilionária, né, não pode falar muito, né, mas está falando do quê? De uma tecnocracia, né, autoritária, e ele precisa de sua ajuda. Então tá aqui, vamos ler aqui, ó, reading more, vamos ler mais. Vou clicar. Então a gente entra numa outra página, tem um vídeo, não vou colocar aqui para não ter problema no canal, mas deve estar no YouTube com certeza. E, né, fazer uma tradução rápida aqui para vocês, né, e falar mais ou menos assim, né. Hoje, essa parte aqui, esse meu parágrafo assim, né, hoje ele tem um anúncio, né, muito importante da história desse boletim informativo. Um quarto de século, vamos falar 25 anos. Meu objetivo e a paixão sempre foi apoiar você e ajudá-lo a controlar sua saúde. Estou muito emocionado com o fato de dezenas de milhões de pessoas se beneficiarem com o que eu compartilhei ao longo de anos. Então, chegando aqui a essa segunda parte aqui, ó. Eu estou traduzindo meio por cima, correndo aqui para vocês, tá? Então, mais ou menos assim, vou me sentir repleto de alegria e gratidão cada vez que viajo e faço palestras, pois invariavelmente muitas pessoas me contam como mudei suas vidas ao fornecer informações vitais que não poderiam encontrar em nenhum outro lugar, ou melhor ainda, eram totalmente gratuitas, né? Interessante isso aqui. Free, né? Gratuitas. Vamos pegar esse outro parágrafo só para vocês terem noção. Foi nessa época que muitos dos pontos de vista que eu apresentei foram criticados, né? Então tá aqui, foram criticados. Mas isso era de se esperar, né? Lógico. Esse foi uma das grandes liberdades que desfrutamos. Poderíamos ter pontos de vista diferentes e falar abertamente sobre pontos de vista
desses pontos de vista, sem medo de restrição, né? Uma coisa assim, sem medo de retribuição, né? E eu acho que talvez ele queira falar uma retaliação, alguma coisa assim, né? Sem contra-ataque, talvez seria isso, não sei. Mas vamos pegar essa outra parte aqui. Essa frase aqui é forte, hein? Mas agora estamos numa época bem diferente, né? Uma época muito mais escura, né? Uma época escura aqui, o Dark Time. E o silêncio da liberdade de expressão agora é ensurdecedor, né? Olha que interessante. Acho que é melhor nem falar mais o que tem aqui, porque são coisas meio pesadas, tá? Não vou falar para não dar muito peso aqui no vídeo, mas dê uma olhada aí, que interessante, né? Muita coisa pesada mesmo. Ele fala de coisas, ó, do grande reset, né? Do coisa aqui, né? Que vocês já sabem. Então lá, né? Tá falando dos artigos, tudo mais. Vamos pensar nessa última frase que ele deixou aqui, do Albert Einstein. Olha que interessante. A ciência só pode florescer numa atmosfera de liberdade e de expressão. Olha que interessante. A ciência só pode florescer numa atmosfera livre, né, da expressão. E aí? Isso aqui já resume bem, né, a pressão que ele está sofrendo. Mas é uma pena. Ele está falando que vai deletar os conteúdos em 48 horas, porque ele está sofrendo uma pressão danada. E muita gente não acredita que é um assassinato de reputação. Como ele fala, né? Dando palestras gratuitamente, fazendo coisas para as pessoas mudarem a qualidade de vida, superarem desafios, terem saúde. Mas não é assim que o sistema quer. Então, realmente, estamos vivendo tempos sombrios, tempos pesadíssimos. E aqui está a matéria, né? Eu vou pegar uma das, né? Está aqui nesse jornal conhecido no Brasil, e a pessoa está ali, falando uma coisa totalmente estranha, bem esquisita. Mas vale a pena vocês entenderem como funciona todo o mecanismo. Dá uma olhada. Que é tratado, né? Como esse médico é tratado. Quem é? Joseph Mercola. Então tá aqui. Olha o título que deram para ele. O maior propagador de desinformação sobre na internet, né? O Xing Ling da internet. Então tá aqui quem escreveu, o artigo é recente, tá? Final de julho agora de 2021, né? A picadinha da serpente. Será que é verdade tudo isso aqui dessa forma que estão expondo? Né? Então olha que interessante, é esse jornal aqui, você já conhece, que é bem famoso aí no Brasil, né? As informações do artigo poderiam ser facilmente desmentidas, tal, ele foi traduzido, blá blá blá. E aí vai, né, onde atingiu 400 mil pessoas. Agora olha aqui em cima que interessante. Com o apoio da extrema direita, milhares de protestam na França contra as restrições, né? Aquele passaporte que implantaram. Bom, tá aqui, né? A imagem aí. Você já vê pelas notícias aqui em cima como são interessantes, né? Notícias atuais. Mas vamos continuar aqui embaixo. Então ele fala ali que ele é um médico de 67 anos, na Flórida, e tem ele tem sido alvo de críticas de órgãos reguladores. Então eu vou deixar o link aí para vocês lerem, né? Interessante isso daqui. Mas ele está tratado aqui como propagador de desinformação sobre o Xing Ling nas redes, de acordo com os pesquisadores, né? Então quem são os pesquisadores? Não sei, mas está aí. Um empreendedor com bom conhecimento de ferramenta digital, né? Então ele não é tratado como médico, é tratado como um bom empreendedor de ferramentas digitais, que emprega dezenas de pessoas. Publicou artigos no Facebook, semeando dúvidas. Talvez ele tivesse aceitado o sistema sobre a picadinha, então não ia ter problema. Será? É isso que eles estão falando. As atividades renderam a Mercola, um defensor de terapias naturais, a dúbia distinção de ocupar um lugar no grupo de desinformação, numa lista de 12 pessoas responsáveis por compartilhar 65% de todas as mensagens contra, né? Então ele faz parte de 12 pessoas em uma lista. The New York Times, essa análise aí que eles estão falando. Vamos pegar outra imagem? Ela está aqui, né? O presidente aqui atual dos Estados Unidos culpou as mentiras publicadas em redes pelo número crescente de pessoas que não querem tal, né? Então está aqui falando que a tecnologia dessas empresas tem que fazer alguma coisa sobre a desinformação. E aí ele fala de supostas curas naturais, né?
Falando sobre a reputação dele aqui, são coisas bem interessantes para se ler e como a grande mídia está tratando essa pessoa, né? Sobre inclusive até dietas, bronzeamento, tudo coisas que ele diz, né, que ele estava fazendo. Sobre a popularidade dele, sobre os negócios, sobre a questão dos anúncios que ele não pôde fazer, né? Ele aproveitou. Olha que interessante essa página aqui, a eficácia. Quando o Xing Ling atingiu o mundo no ano passado, ou seja, 2020, Mercola aproveitou o ciclo de notícias publicando textos questionando as origens do Xing Ling. Em dezembro, ele usou um estudo que examinava o uso de máscara por médico para argumentar que a proteção facial não impedia a propagação do Xing Ling. Né? Então ele simplesmente contestou e estava colocando estudos sobre isso também. Né? Aí ele falou sobre suplementos, né? Sobre uma questão, e aí já entrou em alerta, maneira enganosa. Termina aqui o artigo contra ele. É severo. É um momento de muita tristeza. É um momento que, ao mesmo tempo que a gente percebe que não estamos vivendo uma liberdade, por que pareça, estamos vivendo hoje uma ditadura de uma coisa inserida na vida de todo mundo, na marra, né? Basta ver que todo mundo de repente teve que mudar o estilo de vida, alguns perderam qualidade de vida, alguns perderam bens, né? Pessoas estão totalmente perdidas, saúde mental totalmente transtornada, as pessoas estão péssimas, péssimas, né? Sem contar que não dá para explicar. Eu vejo pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sentindo falta de um abraço, pessoas que estão sentindo falta de um carinho, pessoas que estão ao mesmo tempo com medo de falar com o outro, pessoas que de repente você está só com o nariz aparecendo, a pessoa acha que você está contaminando o planeta inteiro. É uma coisa bizarra, bizarra, né? A gente percebe que não é uma coisa de Deus, não é uma coisa boa, não é uma coisa cristã, mas sim uma coisa manipulada, uma coisa das trevas, uma coisa que, sabe, não tem adjetivo para se falar. E tá claro isso, né? Quem viveu os anos 80, os anos 70 e quem está vivendo hoje os anos 2021, vê que há uma agenda acelerada. Desde essa manipulação de saúde até a manipulação da integridade humana, do que o ser humano pode ser, a identidade humana, tudo sendo jogado fora. Né? É uma mudança de história grande, muito grande. E eu só posso dar um conselho para vocês. Usem o seu bom senso, pesquisem, avaliem. Porque um dia essas pessoas muito especiais que estão aqui falando com vocês, né, pessoas que estão aqui revelando verdades, procurando trazer esse conforto, um dia talvez não estarão aqui. As pessoas estão simplesmente desistindo, porque é uma luta solitária, por incrível que pareça. Né? É uma coisa que a gente tem até como atividade secundária, porque realmente não dá para se viver disso, mas é uma coisa triste, porque como eu falei no começo do vídeo, a gente faz essas coisas por amor à nossa raça, né? Por amor ao que nós somos como seres humanos, em não abandonar o nosso irmão, nossa irmã, né? O nosso similar, para viver a plenitude. Mas parece que não é essa integridade que está acontecendo. É triste ver uma pessoa com um naipe de Mercola, Dr. Mercola, abandonar, né? Desistir por tanta coisa obscura acontecendo na vida dele. Isso é o que ele está revelando ali no portal. Sabe lá o que mais coisa que pode ter pela frente. Quer dizer, por trás, né? E não é o único. Vocês estão vendo a CPI aí que está acontecendo no Brasil. A loucura que é, a paulada que é quando vão os especialistas e quando vão as pessoas renomadas. Sem comentários, né? É muito ativismo, é muita lacração, mas sobretudo é muito abandono da integridade humana. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, pessoal. Há uma frase de George Orwell, que é o criador do filme 1984, na verdade ele fez o livro 1984 e dele sai o filme, né? E ele fala uma coisa muito interessante. Numa época
de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Olha que ponto chegamos. Bom, ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Dê seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E conto com vocês na colaboração com o canal, na divulgação, que realmente é muito importante para que atingimos outras pessoas. Para que esse vídeo possa realmente ser comentado por outras pessoas que nem percebem o que está acontecendo, nem sequer sabem o quanto elas se tornaram massa de manobra de um sistema. Deus deu o dom para nós de pensar, de preservar nossa vida, de analisar. Nos deu inteligência, nos deu sabedoria, nos deu instintos muito especiais. É a hora de colocarmos em prática. Pense nisso. Honrar a todos e arrivederci, até o próximo vídeo.